que o Senhor venha usar o teu servo como um canal, Pai, como um instrumento. Pai, que esta palavra, que, Pai, que será ministrada nesta noite, que seja, Pai, direcionado o teu Espírito Santo para cada vida que vier nesta noite, Pai, ser cheio do teu Espírito, que seja como confirmação, que seja o Senhor falando com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Isaías, o livro do profeta messiânico Isaías, verso de número 1. Aleluia. Isaías, verso de número 1 do capítulo 61. Aleluia. Deus tem uma palavra profética nesta noite para a sua vida. Oh glória. Isaías, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga: espera por mim, pastor. Aleluia. Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 61, verso de número 1. Vou ler aqui no telão, de 1 ao 3. Nós vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aleluia. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E a pregar o que, igreja? E a pregar o que, igreja? O ano aceitável de quem? Do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em verdes cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Leva para Lucas 4, irmão. Lucas 4. Parafrasearmos com essa palavra profética de Isaías. Lucas 4, verso 18. Aleluia. Vamos ler do verso 16. Lucas 4, verso 16. Oh glória. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Segundo o quê?
e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável. O ano aceitável de quem? Do Senhor. Aleluia. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Em vossos o quê? Em vossos o quê? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Amém, queridos? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos honra, nós te damos glória pela tua palavra. Senhor, nessa noite nós te pedimos, é o nosso último culto de 2019, que viemos para te adorar, que viemos para te exaltar, para te agradecer. Mas é bem verdade, Senhor, que daqui a pouco nós vamos estar, pela tua misericórdia, pela tua permissão, recebendo o ano de 2020. E nós queremos, Senhor, nesta noite, voltarmos para as nossas casas, cheios de esperança, cheios de alegria, cheios de paz, com a certeza, Senhor, que o ano de 2020 será um ano sim de conquista, porque será um ano aceitável do Senhor em nossas vidas. Pai, nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus, fala conosco, fica conosco. E a igreja diz: senta glorificando a Ele, porque Ele é bom. Aleluia, Jesus. Queridos, o ano de 2019, como foi dito já nesta noite, não foi um ano muito bom, porque vivemos um caos financeiro no país, vivemos dias difíceis, porque a crise financeira e social, ela se estabeleceu no nosso país. E o ano de 2019, para muitos pais e mães de famílias, foram anos difíceis. Foi um ano de muita luta, de muita dificuldade. Mas mesmo assim, nós temos motivos de sobra para poder agradecer a esse Deus, porque mesmo diante de tantas lutas, nós estamos aqui hoje de pé. Nós estamos hoje aqui tendo a oportunidade de poder olhar para os 365 dias que se passou, e poder nesta noite olhar para o céu e dizer: nós somos um sobrevivente de um ano difícil, de muitas lutas, de muitas barreiras. Mas se nós chegamos até aqui, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, foi porque até aqui o Senhor Ele nos concedeu vitória. Queridos, o texto lido nessa noite em Isaías, no capítulo de número 61, verso de número 1, ele é uma palavra profética, aonde o profeta messiânico Isaías, ele expressa essas palavras acerca de um povo que havia acabado de sair de um cativeiro, acerca de um povo esse
que era a nação eleita do Senhor. Eles estavam prisioneiros na Babilônia, e lá na Babilônia cativos, foram humilhados, foram pisoteados, sofreram. E agora o Senhor, Ele permitiu, depois de alguns anos, que eles pudessem regressar para a sua terra, que eles pudessem voltar para Jerusalém. Só que era um povo ferido, era um povo triste, era um povo angustiado, era um povo amargurado. Por quê, pastor? Porque sofreu muito. Era um povo que havia passado por dias turbulentos, e a sua autoestima, a sua espiritualidade, a sua esperança, a sua fé estava abalada. É então que entra o profeta messiânico Isaías com esta palavra esta que ele falava e narrava acerca de quem, pastor? Do próprio Jesus. Somente alguém cheio do Espírito de Deus, somente alguém ungido por Deus, poderia trazer para um povo triste, para um povo que havia acabado de sair do cativeiro, após 70 anos de humilhação e de sofrimento na Babilônia, somente alguém cheio do Espírito poderia trazer tempos de paz, de alegria, de felicidade. No capítulo 61 do verso 1, Isaías, para consolar aquele povo, pronuncia esta palavra, e ele está falando acerca de Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías fala essa palavra, irmãos, 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías estava falando que viria um que era ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus. Isaías, no capítulo 11, ele vai mais profundo acerca do caráter desse homem. Isaías vai dizer que sobre ele estava o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito da ciência. E agora nós vamos ver em Lucas, no capítulo 4, a profecia se cumprindo. Nós vamos ver agora em Lucas o próprio Jesus falando acerca do que agora estava por vir sobre a vida de um povo que sofreu, de um povo que foi humilhado, de um povo que passou dias difíceis. Eu vou baixar o nível para você entender nessa noite. O ano de 2019 que está terminando hoje pode ter sido um ano difícil para você. Eu estou nesta noite falando para homens e mulheres que talvez entrou por essas portas com os seus corações atribulados, com os seus espíritos angustiados, porque olha agora para trás e vai ver que 2019 foi difícil, 2019 foi doloroso, mas nesta noite eu venho como boca de Deus para te dizer que 2020 será o ano aceitável de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque profecia foi liberada por Isaías. Jesus viria para trazer existência, para trazer tudo aquilo que faltava para o seu povo, e ele veio, e não é diferente na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Ei, Jesus está no nosso meio, Jesus está presente, Jesus existe e te prepara, porque 2020 você vai viver tudo aquilo que você não viveu em 2019. Isso é para quem crê, isso é para quem acredita. Levanta a mão para o céu e começa a tomar posse das promessas dele. Escuta, verso de número 2, Isaías 61. A pregar o ano
aceitável do Senhor. Você vai entender o que é o ano aceitável do Senhor agora. Quando nós vamos ver lá no livro a qual escreve Moisés, o livro de Levítico, nós vamos ver que a cada 50 anos findados ou completados, era considerado o ano do jubileu. Que ano era esse? Era o ano aonde, por lei, quem era prisioneiro tinha que ser libertado. O ano do jubileu era o ano que, aonde por lei, quem tinha muito tinha que dividir com os pobres. O ano do jubileu era o ano de quem tinha duas, mas tinha que dar uma para quem não tinha nada. O ano do jubileu era um ano onde que se cumpria a vontade de Deus na vida dos mais humildes, na vida dos necessitados. Eu vou baixar o nível para você entender. Esse ano aceitável do Senhor, a qual o profeta Isaías fala no capítulo 61, é o mesmo ano aceitável do Senhor que Jesus fala no capítulo 4. O que é o ano aceitável de Deus, pastor? É um ano onde Deus vai trazer para a sua vida tudo aquilo que está te faltando. É o ano onde Deus vai dar, é o ano onde Deus vai fazer, é o ano onde Deus vai restaurar, é o ano onde Deus vai curar, é o ano onde Deus vai prosperar, é o ano onde Deus vai salvar. O ano aceitável de Deus é o ano onde Deus vai chegar e vai cumprir e vai entregar e vai suprir as tuas necessidades. Eu não sei se você está entendendo, mas 2020, Satanás que se prepare, vai ser em vão se levantar contra a sua vida, porque aquilo que Deus escreveu ao teu respeito no Salmo de número 139 vai se cumprir. Isso é para quem acredita. Levanta a mão para o céu e abre esta boca para adorar. Pastor, 2019 foi ruim para mim. Pastor, 2019 foi um ano difícil para mim. 2019, pastor, foi um ano onde eu vivi coisas que não havia vivido nos outros anos passados. Tudo bem. Deus nessa noite está dizendo: prepara os celeiros, porque 2020 você também vai viver aquilo que você não havia vivido ainda. Mas você vai viver um ano de bênção. Você vai ver um ano de providência, porque Deus é Deus de providência. O que você precisa nessa noite, querido, é apenas aceitar e tomar posse e acreditar que Jesus, Ele veio conforme falou o profeta Isaías, e entender o que Jesus veio fazer nas nossas vidas. É olhar para a vida do apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de toda a Bíblia Sagrada, alguém que não andou lado a lado com Cristo, alguém que não dormiu com Cristo, alguém que não comeu com Cristo, mas que recebeu de Cristo os dons que nem mesmo aqueles que andaram do lado dele receberam. E quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo era um homem de dupla nacionalidade, era um homem de prestígio, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem temido, conhecido como Saulo de Tarso. E como Saulo de Tarso, ele era perseguidor da igreja. Como Saulo de Tarso, ele matava os que seguiam a Jesus. Como Saulo de Tarso, ele tinha ordens em suas mãos para prender e matar em Damasco aqueles que seguiam a Cristo. Mas só que mal sabia Saulo de Tarso que no caminho para Damasco, o ano aceitável de Deus sobre a sua vida
vida já estava determinado por Jesus, e foi no meio do caminho que ele teve que cair do cavalo e dar com a cara no pó e entender que o ano aceitável de Deus na vida dele iria se cumprir. Ele cai do cavalo, e ao cair do cavalo, conhecemos a história, ele vai perguntar quem é, porque uma voz havia falado com ele e tinha feito a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não havia entendido nada ainda. Tem momento na nossa vida que nós não entendemos por que estamos passando por isso ou por que estamos passando por aquilo, mas deixa eu falar para você uma coisa: não está na minha ossada nem na sua ossada entender o propósito de Deus. O que está na nossa ossada é viver o que Deus tem nossas vidas. Eu vou baixar o nível para você entender. Tem pessoas que botam Deus na parede e diz: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas quem determina tudo na sua vida e na minha vida é aquele que está entronizado no céu, é aquele que tudo pode, é aquele que tudo manda, é aquele que tudo faz. E o ano aceitável na vida de Saulo chegou, e ele disse: eu sou Jesus, a quem tu tem perseguido, e duro será para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. A partir dali, ele deixa de ser Saulo. A partir dali a história muda. Por quê, pastor? Porque ele era alguém que Jesus havia escolhido. Ele era um vaso escolhido por Deus. Ele era um vaso escolhido pelo Senhor. E agora ele iria viver tudo aquilo que Jesus havia determinado para ele. O ano aceitável do Senhor na vida de Paulo começa a partir do momento em que ele cai do cavalo. É o que muitos crentes não entendem nos dias de hoje. O ano aceitável do Senhor nas nossas vidas é quando o Senhor nos coloca em meio à prova, em meio a um vale, em meio a um deserto. Mas pastor, como que Deus me escolhe para me botar no vale? Como que Deus me escolhe para me botar no deserto? Como que Deus me escolhe para me botar numa fornalha de fogo? Porque Ele precisa manifestar a glória. Ele precisa manifestar o poder dEle sobre a tua vida, para que você entenda, para que os outros que olham para a tua vida e te copiam e te observam o tempo todo possa também contemplar a glória dele sobre a tua vida. Eu vou baixar um nível para você entender. Viver o ano aceitável do Senhor em 2020 foi necessário você viver os altos e baixos de 2019. Viver o ano aceitável do Senhor em 2020 foi ter que passar por cada provação, foi ter que passar por cada luta, foi ter que passar por cada dificuldade, foi ter que passar por aquele dia que você não tinha nada para comer e nem para dar aos seus filhos, foi ter que passar por aquele dia de enfermidade, foi ter que passar por aquele dia em que você perdeu seu transporte, foi ter que passar pelo dia em que você ficou desempregado, mas você permaneceu firme na presença dele, você ficou de pé na presença dele, você não abriu mão, você continuou, você prosseguiu, e agora você vai viver o ano aceitável dele na sua vida. Aleluia. Agora diga para o irmão que está do seu lado: e para viver o ano aceitável do Senhor é necessário você entender que uma missão, que uma responsabilidade também lhe é entregue. Aleluia, Jesus. Isaías, ele profetiza no capítulo 61, 700 anos antes de Cristo. Isaías, ele vai falar, passa para o verso 3, não, fica no 2, perdão, fica no 2. Olha o que Isaías vai falar: para falar aos filhos de Israel e dizer-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis ofertas do gado. 61:3, filho. Isaías 61:3. Aleluia.
Isaías 61, 3. Se sua oferta for holocausto, não. Deixa eu vir para aqui. Oh, glória. Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. E o dia da vingança de quem? Da vingança de quem? Do Senhor. A consolar todos os tristes. Trocou aí. Acho que é o programa lá. Irmãos, quando Isaías ele fala 760 anos antes de Cristo, no verso de número 2, ele vai falar sobre o ano aceitável de Deus. Só que ele vai falar também da vingança do Senhor. Isaías estava dizendo que Jesus viria para poder pregar boas novas, para poder trazer consolo aos tristes, para poder libertar os cativos. Mas ele falou também que Jesus viria para trazer juízo, que Jesus também viria para trazer o castigo de Deus. Aí quando Jesus ele se revela em Lucas 4, quando ele chega na sinagoga, o texto vai dizer que ele foi criado em Nazaré, e ele tinha um costume de em Nazaré pregar nas sinagogas. Escuta para você entender isso, é forte. Só que agora quando Jesus ele está em Nazaré, a ele é dada a oportunidade de pregar, e ele abre o livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo de número 61, aonde dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. É sobre quem? Isso era Jesus falando dele. Vou terminar agora, meio-dia, meia-noite. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os aquebrantados de coração, e para pregar a liberdade aos cativos, aleluia, aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Só